Olá, paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que nessa hora se propõe a estarmos juntos para aprendermos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, em especial nesse dia 22 de novembro, Escola Bíblica Dominical, nesse formato à distância, onde estudaremos a lição de número 8, falaremos a respeito do drama do suicídio. E nesse sentido, é importante de imediato eu já fazer um destaque que esse trimestre a editora Betel, ela agiu de forma muito feliz, no meu ponto de vista, em escolher temáticas onde vinculam a palavra de Deus às demandas da alma do homem. Todo trimestre temos estudado lições valiosas e a lição de hoje ela não há de ser diferente em relação a tudo aquilo que já foi proposto até aqui. Então eu te convido carinhosamente, permaneça conosco nos próximos minutos, a fim de sermos instruídos, orientados e alimentados através do discorrer desta boa lição. Antes de entrarmos no tema, eu quero fazer menção à pessoa do pastor Jairo, o superintendente da Escola Bíblica Dominical na AD Trindade, a quem nos outorgou esse convite. Muito obrigado pelo privilégio. E também bendizer ao Senhor pelo nosso pastor, o pastor Benjamin Martins, que nos autorizou para que pudéssemos falar sobre essa lição. Então, que Deus nos abençoe e eu te amo. Fique atento. Vamos aprender juntos sobre esse difícil problema social a ser administrado, o drama do suicídio. Lição 8 do dia 22 de novembro de 2020. Vamos lá. O texto áureo proposto diz: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a parte B, uma orientação e uma promessa de Deus sobre o fato de não nos abandonarmos. A verdade aplicada diz: diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Então hoje a nossa régua de medida, o nosso viés de abordagem, ele vai fazer a análise do suicídio à luz daquilo que a palavra de Deus nos instrui. O objetivo da lição, primeiro deles, conhecer melhor sobre o suicídio. Segundo, mostrar casos bíblicos de suicídio. E terceiro, ensinar como se comportar em casos de suicídio. O texto de referência se encontra nos Salmos de número 42, os versículos 7 ao 11, que assim diz: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. Diante desse texto de referências, você já pode perceber de maneira clara como que na vida do ser humano, em especial do salmista, escreveu o Salmo de número 42, nós enfrentamos momentos de dificuldade, onde nós devemos continuamente recorrer a Deus. E talvez você que me ouve agora já pode ter passado por um drama tão grande ao ponto de ter pensado no suicídio. Mas eu quero crer que no decorrer dessa lição, o Espírito Santo convencerá você de agir e de proceder de forma diferente. Antes de entrarmos propriamente na lição, eu te convido para uma rápida oração. Querido Deus, graças te dou por essa palavra. Te bendigo antecipadamente, meu Pai, pela vida de cada um daqueles os quais serão alcançados por essa palavra, onde lhe peço, ó bendito Espírito Santo, tenha liberdade para convencer-nos, a fim de sairmos ao final de toda essa abordagem como homens e mulheres melhores diante de Ti. Eu lhe peço a Deus, fala conosco, segundo o Teu bom querer, eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. A introdução dessa lição de número 8, ela vem apresentar para nós a abordagem sobre, ou melhor, a abordagem que abarca 3 tipos de pessoas. Pessoas que estão enfrentando o desejo do suicídio, pessoas que estão lidando com outras pessoas que estão enfrentando o desejo do suicídio, e um terceiro grupo,
pessoas que têm de lidar com o suicídio na sua família, com o suicídio na sua casa. Esses três grupos serão contundentemente confrontados e fortalecidos por aquilo que nós haveremos de dizer. Precisamos, antes de mais nada, compreendermos que existe um código de ética, digamos que um código de ética interno, principalmente sobre a mídia, num contexto global, onde evita-se falar em suicídio, onde evita-se propagar em suicídio, evita-se dar essa ideia. Haja vista que eles têm percebido que, às vezes, o falar sobre suicídio pode motivar pessoas que estejam pensando nessa possibilidade. Tem uma série que foi lançada num canal de streaming no ano de 2017, 13 Reasons Why, ou 13 Porquês, uma série de 4 temporadas, eu não assisti, apenas estudando sobre o tema ali a respeito da mesma, onde fala a história de uma garota, embasada no livro de mesmo título, de uma garota que ela, ao suicidar-se, ela deixa 13 motivos do fato dela ter praticado aquilo. E ela envolve algumas pessoas nesse enredo para poder tentar, de alguma forma, justificar o porquê da sua tomada de atitude. Percebemos que no Brasil, desde o ano de 2014, tanto o Conselho Federal de Medicina como a Associação Brasileira de Psiquiatria instituíram o Setembro Amarelo. A ideia do Setembro Amarelo é tratar e tentar falar sobre o suicídio numa perspectiva de tratamento, não numa característica divulgacional, mas no sentido de levantar a bandeira de que existe esse problema. Para que você possa ter uma ideia, de acordo com algumas pesquisas sobre essa temática, acredita-se que no Brasil, por ano, cerca de 12 mil pessoas cometem o suicídio. E no mundo, mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio. Em torno de 96% tem relação direta com transtornos de ordem psicossomática, seja ela a depressão, seja o transtorno bipolar e também muita gente que lida com o suicídio ou que é levada ao suicídio por conta de algumas dependências de substâncias químicas. Essa série que eu te falei, só para você ter uma ideia, no ano que ela foi lançada, nos meses de abril, maio e junho, o Conselho Internacional fez uma avaliação para poder descobrir como é que estava a saúde das pessoas que tinham assistido essa série ou passado por essa situação. O Instituto Nacional de Saúde Mental, nos Estados Unidos da América, eles descobriram que nesse ano, no ano de lançamento dessa série, o ato de cometer suicídio, ele aumentou em torno de 30% a 40% entre pessoas de 10 a 17 anos no ano de 2017. Ou seja, pouco se fala sobre suicídio justamente por essa dificuldade de conseguirem administrar de forma correta esse problema. De acordo com o levantamento, quando a gente começa a estudar sobre o assunto, a gente percebe que existem pesquisas que relatam que as mulheres, elas tentam mais suicídios do que os homens, mas os homens, eles cometem mais suicídios do que as mulheres. Ou seja, às vezes as mulheres, por uma questão de ordem emocional, por lidar com a situação, talvez até por uma questão de personalidade, do gênero masculino, do gênero feminino, talvez as mulheres elas tentam mais porque elas ainda consigam falar sobre esse assunto. Agora, para os homens, às vezes é uma situação muito mais difícil por conta da característica, principalmente se o indivíduo ele tiver um viés comportamental machista, onde não assume o problema, onde não tenta lidar com as situações. Então, nessa exposição introdutória, eu te chamo a atenção porque esse é um tema rico, é um tema sério, é um tema grave. Sobre o ponto de vista social, é algo que nós devemos falar, mas falaremos de um problema com a perspectiva clara de que existe uma boa solução para lidar com este problema. O tópico 1 da nossa lição, ele tem por título o drama da autodestruição. O suicídio é o fato da pessoa cometer o assassinato, o auto-homicídio, o fato dela matar a si mesma. Por isso que tem essa terminologia, suicídio, suicidar-se. A pessoa está dando cabo, está dando fim à sua vida, segundo a sua perspectiva. E aí, quando a gente fala desse tópico, o drama da autodestruição, nós precisamos compreender de forma muito clara que o ser humano, por ocasião do pecado original, de acordo com a hamartiologia, o ramo da teologia que estuda a origem do pecado, todo homem, naturalmente, ele está desequilibrado. O homem sem Deus, ele por natureza, ele está desequilibrado.
É como que se nós imaginássemos que o homem sem Deus é um produto que já foi fabricado com vício, com defeito. Consequentemente, essa autodestruição, ela é mais palpável e mais comum ainda, principalmente para aqueles que estão longe de Deus, principalmente para aqueles que abandonam a Deus. Então, nós temos que ter isso claro em nossa mente. O homem sem Deus, ele está mais exposto ainda, ele se torna mais vulnerável ainda para lidar e administrar com este problema. Subtópico 1.1 diz, por que as pessoas pensam em suicídio? Primeiro ponto que o autor destaca aqui, para chamar a atenção. Já parou para avaliar que geralmente as pessoas que cometem suicídio, com esse viés de quererem chamar a atenção, elas optam por escolher o dia da morte, elas optam pelo local da morte, elas optam pela maneira da morte, elas vão deixar às vezes um bilhete, vão deixar às vezes uma carta, por quê? Nessa ideia de chamar a atenção. Então aqui já nos liga o primeiro alerta, a fim de nós avaliarmos se aqueles que estão no nosso convívio social, será que não estão precisando um pouco mais de atenção? Será que nós estamos precisando de um pouco mais de sentar do lado, de ficar juntos, de conversar, de aplicar a metodologia da escuta ativa, prestar atenção no outro? Muitas das pessoas, de acordo com essa pesquisa, de acordo com esse estudo, melhor dizendo, porque as pessoas cometem suicídio? Primeiro, para chamar a atenção. E se alguém está tentando chamar a atenção, é porque ela não tem tido a sua atenção percebida. Se existe uma coisa boa que todo ser humano gosta, é de se sentir importante. E uma pessoa que chega às raias do suicídio, nessa defesa, talvez é porque ela já não está se sentindo mais importante. Talvez porque a atenção dela passa desapercebida. São pessoas cujo seu projeto de vida ele está debaixo de uma neutralidade. E o pior, nessa perspectiva de chamar a atenção, aqueles que cometem dessa forma, eles acabam deixando uma dor muito grande nos entes queridos, porque muitas das vezes eles escolhem a sua forma de morte, de maneira para que aqueles que ficam se sintam culpados, se sintam marcados, se sintam feridos, se sintam ofendidos. Se tem uma coisa que esse processo de distanciamento social produziu por ocasião da Covid-19, foi que as famílias, por uma situação de imposição, tivessem que conviver um pouco mais. Pais descobrindo filhos, filhos descobrindo pais, pessoas conversando entre si. Por quê? Porque a atenção estava sendo roubada de outras formas. Então eu te chamo a atenção, para que possa dar atenção para aqueles que estão ao seu redor. Segundo motivo do porquê as pessoas cometem suicídio ou pensam em suicídio, a autopunição por um erro. Geralmente as pessoas por uma situação de não liberarem perdão para si mesmo. Às vezes, elas se sentem no desejo e no direito de tirar a sua própria vida, porque não se perdoou, porque não aplicou amor a si mesma, amar a si mesma. Então ela começa a pensar no suicídio, ela começa a pensar e agir dessa forma, por essa ausência de amor próprio. Estudando sobre o tema, eu descobri um relato, como eu lhes disse no início, acaba que a mídia ela tenta não divulgar tanto pessoas que morrem através do suicídio. Eu vi o relato de um jovem aqui de Rio Verde, Goiás, que infelizmente no ano de 2015, em novembro, ele tirou a sua vida. E quando ele tirou a sua vida, ele deixou isso postado em diversas páginas das redes sociais, deixou uma carta para a família, e ele começou dizendo na sua carta que ele tinha nascido pobre, tinha conquistado algumas coisas, que vivia numa família muito boa, mas que infelizmente, por conta dele estar perdendo a luta para as drogas, ele percebia que ele era uma vergonha para a sua família, ele entendia que ele ia resolver esse problema, dando cabo à sua vida. Olha que coisa terrível. Uma pessoa que não conseguiu se perdoar pelo fato dela estar sendo vitimada por substâncias químicas e ela entendeu que talvez ela resolveria o problema dessa forma. Olha, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Talvez pode ter alguém aí ao seu redor que está lidando com essa situação, que está tendo esses pensamentos porque a pessoa não consegue se perdoar. E se tem uma coisa que eu e você precisamos buscar em Deus, é que nos amemos, que cuidemos de nós. Um dos terceiros motivos porque as pessoas pensam em suicídio, a fuga de uma intensa dor, a incapacidade de administrar as emoções. É bem verdade que a vida ela é feita de altos e baixos. E para alguns ela tem muito mais baixos do que altos.
E se tem uma coisa que, por mais que as palavras não consigam expressar, é a dor alheia. Por quê? Olha que interessante. A dor, sobre o ponto de vista emocional e sobre o ponto de vista físico, ela não consegue ser equilatada. Por mais que eu passe por uma situação similar à sua, eu posso até chegar para você e dizer, olha, eu consigo entender a sua dor, mas eu jamais consigo dizer que eu sinto a mesma dor que você. Por quê? Porque a dor ela é exclusiva, ela é única, ela é individual. Nós não conseguimos equivaler à dor alheia, nós conseguimos às vezes passar por algo parecido, mas não sentimos a dor. O terceiro motivo, porque as pessoas elas pensam em suicídio, é nessa perspectiva de fazerem uma fuga intensa dessa dor. É uma forma dela tentar, como ela está passando por algo que ela não consegue administrar, na perspectiva de resolver, ela começa a pensar em suicídio, ela começa a pensar em dar cabo da sua própria vida. Nós precisamos ter saudáveis, principalmente ter saúde emocional. Precisamos ter essa capacidade de administrar a nossa dor. Geralmente, lendo sobre o assunto, pessoas que cometem suicídio, elas não estão necessariamente querendo dar cabo da vida. Não, elas estão querendo dar fim a um possível sofrimento. Às vezes essa dificuldade de administrar esse sofrimento. Então a pessoa, ela, por essa incapacidade, ela começa a pensar nisso. E infelizmente, se ela não for salva disso, antes do momento, ela vai cometer um suicídio. Não querendo concluir a sua vida, acabar com a vida, não é isso. Mas querendo fugir de uma imensa dor. Se tem uma coisa que nós precisamos é estarmos atentos, tanto a nós mesmos, como aqueles que estão conosco. Será que talvez nós estamos lidando com uma dor que não conseguimos administrar? Será que talvez nessa hora eu não estou falando para pessoas que estão passando por uma imensa dor e talvez tenham pensado nisso? Olha, cuidado, cuidado, não dê vazão a esse pensamento, não permita que ele continue na sua mente. A Bíblia diz que o pensar depois dele ser engendrado em nossa mente, ele pode ser efetivamente cometido em atos, mas ele começa aqui, ó, na mente. Como estão as suas emoções? Como você tem administrado as dores existenciais? Eu sei que a vida é difícil, muito mais difícil para muita gente, mas existe um Deus que nos dá esperança, existe um Deus que nos dá força, existe um Deus que nos dá condição de lidarmos com as intensas dores da vida e superarmos. Item 1.2 diz outras razões pelo qual as pessoas pensam em suicídio. Primeiro, a paixão. Desistência da vida por conta de outrem. Infelizmente, quantos casos você não sabe de pessoas que após terminar um relacionamento, principalmente por homens, ainda mais nós que estamos inseridos nesse contexto extremamente machista, homens que pensam ter posse de suas companheiras, de suas namoradas, de suas esposas. Quantas das vezes o cara vai e ele, por conta de ter perdido essa pessoa, ou ele se mata, ou pior ainda, mata aquela pessoa e no final se auto-executa. Por quê? Porque essa é uma paixão louca, é uma paixão sem saúde, é uma paixão que não é sadia. Se tem uma coisa que nós precisamos viver e aprender, eu só posso dar daquilo que tenho. Antes de amar alguém, eu preciso amar a mim mesmo. E muita gente, nessa perspectiva translocada de estar apaixonado, acaba tirando a sua própria vida por não conseguir administrar a dor da perda. E bem verdade, ninguém perde ninguém, porque ninguém é de ninguém, somos todos do Senhor. Mas esse é um dos outros motivos, uma das outras razões que leva muita gente a cometer ou a pensar no suicídio. Um segundo ponto, dinheiro, problemas de ordem financeira, problemas de ordem material. Infelizmente, eu li um relato, enquanto estudava a respeito do tema, que no município de Aracaju, no Sergipe, um empresário de 70 anos, pelo fato da sua empresa estar passando por alguns problemas de ordem financeira, inclusive ele teve que parar parte do processo produtivo, porque a concessionária de gás havia mudado os valores a serem cobrados sobre o gás natural. Ele estava num evento de ordem nacional, inclusive era um evento empresarial. No dia do evento, no meio do evento, de repente ele levanta no meio da plateia, dá um grito, pega o revólver e atira na sua cabeça. Problema. Um homem de 70 anos, ele tinha ganhado no ano anterior um prêmio de cidadão sergipense por conta de 30 bons anos prestados ao Estado. Mas por conta de estar passando por um problema de ordem financeira, ele não conseguiu administrar a situação. E deu cabo à sua vida nesse evento, teve uma comoção social muito grande.
Mas escutem bem, eu estou falando de um homem de 70 anos, uma pessoa consolidada, um empresário de sucesso, mas que estava passando por um problema de ordem financeira. Talvez nessa hora eu estou falando para um pai de família, para uma mãe de família que está enfrentando um problema de ordem financeira muito grande, muito difícil. E talvez a sua esperança está esvaindo, você tem pensado em tirar a sua própria vida. Olha, Deus tem esperança para você, Deus tem solução para você. Eu sei que por mais que as noites tenebrosas e sombrias sejam longas, existe esperança no amanhecer. Você vai passar por isso, você vai vencer isso. E uma outra razão que leva as pessoas a pensarem e cometerem suicídio são as doenças psíquicas. E aí nós precisamos tomar muito cuidado e buscarmos sabedoria e ciência, claro. Porque às vezes nessa perspectiva de sermos ignorantes no que diz respeito às doenças de ordem psicossomática, não temos tratado as pessoas da forma correta ou não temos recorrido a médicos para poder fazer uma efetiva consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista. Nós carecemos de tomar cuidado, principalmente por conta disso. Ninguém fica triste do nada, ninguém começa a ter uma mudança de comportamento sem uma causa específica. Precisamos tomar cuidado. Ainda mais pelo fato de estarmos inseridos numa sociedade que tem que lidar continuamente com 3 tipos de problema. O problema da depressão vinculada ao passado. O problema do estresse vinculado à pressão do presente. E o problema da ansiedade vinculada ao futuro. Às vezes as pessoas estão lidando com esses problemas de ordem psicológica que causam doenças psíquicas. E por conta dessas doenças a pessoa começa a pensar no suicídio, começa a imaginar, e infelizmente, se ela não for tratada em tempo, além de uma influência maligna para que isso aconteça, ela pode dar cabo de sua vida. E aqui eu quero trazer uma palavra de instrução e de menos ignorância, dizendo: existem coisas que não são de ordem diabólica. Existem coisas que são de origem psíquica. Só que o inimigo, naturalmente, aproveita da situação. Haja visto que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Então, se ele perceber essa vulnerabilidade de alguém, ele vai utilizar da situação para se autofavorecer no processo do suicídio. Mas se você está com um parente, ou se você mesmo está passando por uma situação, eu chamo a sua atenção, consulte-se. Vá a um especialista da área, principalmente um especialista cristão, para poder receber a instrução, a orientação correta. Mas essa é uma das outras razões que podem levar as pessoas a pensarem em suicídio e a cometerem suicídio. 1.3 diz: o pano de fundo do suicídio. Qual que é a ideia desse pano de fundo do suicídio? Nós precisamos ter muito claro em nossas mentes que nós conduzimos as nossas vidas com base em uma das 3 vozes, ou em 2 delas, ou nas 3 de forma conjunta não é possível, mas as nossas vidas, elas são conduzidas com base em uma das 3 vozes que eu vou dizer. Primeira voz, a voz de Deus. O ser humano pode conduzir a sua vida, viver a sua existência, ouvindo ao Senhor. E esse ouvir a voz de Deus é por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Através da leitura da palavra, através da oração, através de ouvir boas mensagens, boas canções, ou seja, eu vou me alimentando da voz de Deus. Por exemplo, se eu estou buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, buscando a sua palavra, quando eu estou diante de um problema, o meu HD, a minha memória interna de tomada de decisões na vida, ela vai buscar dentro de mim um recurso para lidar com aquela situação. E se na hora dela buscar dentro de mim um recurso para lidar com aquela situação, se ela for acessar o meu ferramental existencial para a forma a qual eu devo lidar com a situação, e lá na minha caixa de ferramentas existencial tiver cheio de palavra de Deus, cheio de Deus, eu vou tomar a atitude correta. Eu vou utilizar a ferramenta adequada para administrar aquele problema. Então tem muita gente que ela é conduzida nesse pano de fundo do suicídio. Uma das vozes que pode conduzir a nossa vida é a voz de Deus. Segunda voz que pode conduzir a vida do ser humano, a voz da alma, a voz da carne, a voz carnal. Infelizmente, o homem sem Deus, ou ele ouve a voz do inimigo, ou ele ouve a voz da carne. Infelizmente, dificilmente ele vai estar sensível para ouvir a voz de Deus. Mas uma das outras formas, que é o nosso ferramental existencial, é aquele que ouve a si mesmo. E essa voz da carne é tudo aquilo que a pessoa tem acumulado de experiências na vida, onde no seu HD de memória executável, ela vai buscar ferramenta para lidar com o problema. E se lá ela só tiver voz carnal, se ela só tiver desejo de fazer o que é errado, infelizmente, ela corre o risco de entrar nesse pano de fundo do suicídio e ser engendrada nesse grande problema. E uma terceira voz que
o ser humano está exposto a ouvir é a voz do diabo, é a voz do inimigo. Às vezes a pessoa não está necessariamente possessa, mas ela pode estar debaixo de uma opressão maligna. Às vezes a pessoa não está ali de maneira que você olha para ela está toda transformada, o seu semblante não, mas às vezes ela está vivendo debaixo de uma opressão do inimigo. E essa opressão do diabo pode levar essa pessoa a cometer suicídio. Então, nessa ideia do pano de fundo do suicídio, se a pessoa não ouvir a voz de Deus, e se ela for guiada pela voz da carne e pela voz de Satanás, existe um grande risco de ela estar tendo um cenário propício para que o suicídio seja cometido. Existe um grande risco. E aí, nesse ponto, eu quero salientar, eu e você, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. Eu e você, nós vamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo em nós, de tal maneira que nós possamos vencer ao pensarmos nisso. Você vai ver agora, tópico 2, a vontade de morrer. A Bíblia traz diversos relatos, e a Bíblia é linda, e dentro da sua beleza tem a clareza de muita coisa que aconteceu. E ela traz em si, no seu conteúdo, diversos relatos de homens e mulheres que pensaram ou que tiveram o desejo de suicidar, ou de que as suas vidas fossem efetivamente finalizadas, concluídas, game over. Olha que engraçado, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não escondeu, que homens e mulheres cheios de Deus pensaram nisso. Pensaram nessa hipótese. E aí tem uma coisa interessante, às vezes podemos até passar pela fatalidade de pensar, mas não podemos executar essa autodestruição em nossas vidas. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que homens tiveram de lidar com essa situação. No item 2.1 diz, homens de Deus em momentos de crise emocional. Primeiro deles, que a Bíblia nos relata em Números capítulo 11, versículo 15, Moisés estava com um cansaço, com uma estafa emocional tão grande, está conduzindo o povo de Israel no deserto, que ele chega ao ponto de falar, olha Deus, dá cabo da minha vida, acaba com tudo. Ou seja, ele estava lidando com o cansaço de estar sempre ouvindo a reclamação do povo. Um ponto de aplicação nessa questão em relação a Moisés. Eu e você precisamos de descansar. Eu e você às vezes precisamos de dar uma relaxada. Porque se a gente deixar a pressão alheia, a sobrecarga de muita gente, muita coisa, muita obrigação, muito a fazer, corre risco da gente entrar nesse cansaço similar a Moisés, ao ponto de que ele chega a pedir a Deus, para Deus finalizá-lo, acabar, porque ele estava cansado. Segunda pessoa que enfrentou o problema de característica similar, um momento de crise emocional, começou a pensar em dar cabo da sua vida, ou pediu para Deus finalizá-lo, foi Elias. O peso da perseguição, 1 de Reis, capítulo de número 19, versículo 4. Elias, após ter efetivamente feito um grande feito, ao ouvir que estava sendo perseguido por Jezabel, ele foge em separado e diz para Deus, Deus, acaba com a minha vida, eu não suporto essa pressão. Olha Elias, ele estava lidando com o peso da perseguição. Por ouvir falar que estava sendo perseguido, ele pede para Deus. E aqui a gente tem uma coisa muito engraçada. Elias pediu para Deus tirar a vida, mas era só Elias voltar e se apresentar diante de Jezabel que ela finalizava ele, mas ele não. Ele recorre a Deus. Olha que coisa boa. Ele passou por um momento de crise emocional, mas ele foi a Deus. Moisés foi a Deus. Outra pessoa que sofreu, o profeta Jeremias, a dor que ele levou a amaldiçoar seu nascimento. Se nós lermos lá o livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 14 a 18, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou a família dele, amaldiçoou a existência dele, como se ele estivesse dizendo, para que eu vim parar no planeta Terra? Deus, para que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. Ele estava passando por uma grande pressão, por ser o profeta chorão, que estava tentando trazer uma palavra de justiça e de consolo ao mesmo tempo. Mas ele pediu para Deus também tentar concluir o processo. E um outro homem, também um outro profeta, Jonas, uma revolta pessoal. Jonas é uma história muito engraçada porque ele sai após, você conhece a história, dele ter enfrentado aquela tempestade, dele ter andado num submarino natural, dele ter sido lançado na praia, dele passar por uma situação, dele ter sido instrumento para que uma cidade toda se convertesse. Ele amaldiçoa a sua vida por conta de uma boboeira que Deus faz com que ela morra, do sol que pega no cocoroto, na cabeça dele. Ele fica revoltado, querendo finalizar com tudo. Jonas, uma revolta pessoal. Olha homem de Deus, olha mulher de Deus. Às vezes a gente pode passar por uma revolta pessoal, a gente pode até pensar. Mas tem uma coisa que todos esses homens fizeram. Foram recorrer a Deus. Eu e você podemos naturalmente enfrentar diversos problemas e pensarmos nessa possibilidade, mas jamais podemos deixar de recorrer a Deus.
Se tem uma coisa que nós precisamos, é recorrer a Deus. Certa vez eu ouvi uma ilustração dizendo que o homem e a mulher de Deus, que no exercício do ministério cristão, ele se assemelha a uma vela. Você já deve ter acendido uma vela, e quando você acende uma vela, o que você percebe? Que ela vai trazer claridade, que ela vai trazer calor, mas ela vai se consumindo. O homem e a mulher de Deus, eles se assemelham a uma vela acesa. Ele traz luz para aqueles que estão ao seu redor, ele gera calor para aqueles que estão próximos de ti, mas ele vai se consumindo pouco a pouco. E aí eu deixo o meu alerta para você, homem e mulher de Deus, que talvez de fato tenha sido uma vela nas mãos do Senhor. Cuidado, porque você está se consumindo, e é natural que isso aconteça, porque para que possamos brilhar e aquecer, nós vamos nos consumir, nós vamos nos dedicando. Mas nesses momentos de dificuldade, semelhante a esses homens que eu citei anteriormente, recorra continuamente a Deus. Vá até o Senhor. Não permita que essa situação onde você possa estar passando te leve a tomar uma atitude infeliz. Infelizmente, nós ouvimos relatos recentes de homens, pastores, que deram cabo à sua vida por conta de uma pressão muito grande. E talvez eu estou dizendo para líderes que estão sujeitos a uma elevada pressão. Cuidado com isso. Cuide de si mesmo para não ser engendrado por esse desejo ruim da autodestruição. Item 2.2 cita casos de suicídio na Bíblia. No 2.1 nós falamos de homens que passaram por crises emocionais. Agora na Bíblia, casos de suicídios executados. Aqui o primeiro a ser citado é Saul. Em 1 Samuel capítulo 31, do 1 ao 7, Saul não conseguiu administrar o peso da derrota. E a história de Saul é uma história que inicia de forma muito linda. Foi o primeiro rei da história de Israel. Um homem que todos olhavam para ele, ele era extremamente admirável, mas por conta da sua desobediência, da sua arrogância, da sua falta de submissão a Deus, ele acabou incorrendo no pecado. E aqui nesse capítulo de 1 Samuel, capítulo número 31, ele estava diante de uma batalha e antes mesmo dos inimigos o alcançarem, a Bíblia diz que ele lançou-se sobre a sua espada. Ele chegou a ver os flecheiros, temeu os flecheiros, para que os flecheiros não o matassem, ele decidiu lançar-se diante da sua espada. Então Saul, infelizmente, é um relato bíblico de um homem que cometeu suicídio. E ele cometeu suicídio por quê? Porque ele não soube administrar a derrota da vida. Então eu estou dizendo para a gente que pode estar perdendo, pode estar apanhando na vida. Saiba administrar a sua derrota da vida. Segundo homem que chega a cometer suicídio num relato bíblico, Aitofel. Em 2 Samuel capítulo 17, versículo 23, Aitofel, a Bíblia diz que ele se enforcou. Aitofel, ele era um daqueles que estava com Davi. E em 2 Samuel, capítulo 17, especialmente falando, a Bíblia diz que Davi estava num processo de fuga por conta da revolta de seu filho Absalão. E Aitofel era um dos homens que ficou no reino, que ele apoiava Davi, mas ele decide trair a Davi e ele traz um conselho ruim. E a questão que ele diz, o texto vai nos relatar isso, se você tiver tempo de ler a história de Aitofel, que ele dá um conselho, as pessoas não seguem o seu conselho, ele volta, organiza a sua casa e decide enforcar-se, porque era um traidor, havia traído o rei Davi e diante daquela situação ele optou por enforcar-se. Um terceiro homem citado que cometeu suicídio na Bíblia, Zimri, em 1 de Reis, capítulo 16, versículo 18, o golpista abandonado. Zimri foi o 5º rei de Israel. Zimri reinou por Israel durante 8 dias. Zimri matou o rei Elá para tentar reinar em seu lugar, mas ele era um golpista, ele deu um golpe de Estado, e com essa pressão do golpe de Estado, Zimri também vem e dá cabo à sua vida. E um quarto relato bíblico de suicídio é Judas, o remorso daquele que não se arrependeu, que está em Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 5. Ele teve um remorso muito grande por ter entregue a Jesus, por Jesus Cristo estar sendo crucificado, por todo aquele sofrimento. Mas o remorso dele não evoluiu para o ponto de arrepender-se e tentar recomeçar. Ele ficou apenas um remorso. Por consequência, ele dá cabo da sua vida de forma triste e terrível. Judas acaba consigo. Então aqui nós temos pelo menos 4 relatos de suicídio na Bíblia. Tem mais um que talvez mais adiante eu vou mencioná-lo, até por conta da característica que ele é. Mas aqui são 4 homens que deram cabo às suas vidas pelo fato de não conseguirem administrar a situação a qual eles enfrentavam. Item 2.3. A Bíblia é contrária ao suicídio.
O suicídio é a quebra principal do mandamento sintetizado por Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 39, Jesus diz, olha, que nós deveríamos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento ou de todo o coração. E também, o segundo mandamento, semelhante a esse, era amar o próximo como a si mesmo. No Decálogo, em Êxodo 20 ao Deuteronômio 5, o sexto mandamento proposto é: não matarás. Aquele que comete suicídio, infelizmente, ele está infringindo essa lei de matar, matando a si mesmo e se equivocando, porque ele imagina que talvez ele seja dono da sua vida. Mas Salmo de número 100, versículo de número 3, diz que a vida não é nossa, que foi Deus quem nos fez. A vida nos foi dada. A vida nos foi concedida por Deus para administrar e viver da melhor forma. Então, o suicídio, ele é um ato contrário àquilo que a Bíblia nos ensina, àquilo que a Bíblia nos instrui, porque é o homicídio contra si mesmo. É uma quebra de mandamento, é uma quebra de padrão. E o que fazer quando um familiar se suicida? Tópico 3, a lição. É importante entender que a presença de Deus ela é contínua, ela é certa. Mas nós estamos inseridos numa sociedade triunfalista, uma sociedade que apregoa a eternidade numa vida terrena e passageira. Se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender a lidar é com a morte, porque a morte é algo natural de todo ser humano. E pare para prestar atenção que a questão não está necessariamente na morte em si, mas na forma como ela se processa. Às vezes a maneira como a pessoa morre. Infelizmente, nós estivemos lidando com a situação aqui em Porto Alegre, dia 19, que um rapaz foi assassinado numa grande rede de supermercados, assassinado de forma brutal, gerou uma comoção social, gerou uma comoção internacional por conta da morte de um homem. E aqui eu não quero minorizar, eu não quero tirar o valor dessa morte, não é isso. Mas eu quero chamar a sua atenção que um homem que morreu, a forma como ele morreu, que chamou a comoção e a atenção social. Enquanto isso, nós estamos ultrapassando as casas dos 170 mil de pessoas que estão morrendo por Covid-19. Perceba, 170 mil e uma morte. Às vezes a forma de lidarmos com a situação é por conta do jeito, da maneira como ela se processa. Mas uma coisa que nós temos que entender é que a morte é um ponto natural. Agora, infelizmente, o suicídio é uma interrupção abrupta da vida. Ele é diferente. Por quê? Porque talvez era uma situação que se a pessoa não tivesse cometido, ela continuaria vivendo. Então tem que saber lidar e administrar com essa situação. E o tópico 3 ele é importante, porque ele está nos chamando a atenção para sabermos administrar quando um familiar cometer o suicídio. 3.1 diz, devemos prosseguir por causa de Deus. Se você passou por isso, se você está enfrentando uma situação onde um ente querido seu, infelizmente, cometeu suicídio, você precisa superar. E precisa superar por causa de Deus. Porque Deus é quem te faz superar. Deus é quem te dá força. Deus é quem te dá condição para lidar com essa situação. A culpa não é sua, o problema não é seu. Você tem que entender isso. Infelizmente, foi a pessoa que cometeu essa fatalidade. Então você precisa superar. 3.2, devemos prosseguir por causa dos demais familiares. Infelizmente, morreu quem foi. Quem fica, ainda está em vida, precisa superar por causa dos familiares, por causa das outras pessoas, precisa lidar com a situação. Eu acho lindo um relato em 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 14 ao 24. Aqui não é uma questão de suicídio, mas é apenas uma maneira de lidar com a morte. Onde o salmista Davi ele havia sido de maneira muito severa, de maneira muito contundente, alertado pelo profeta Natan, que o filho que ele tinha tido com Betseba, por ocasião do pecado do adultério e também do homicídio que ele havia cometido, mandando Urias para a frente de batalha, que aquele primeiro filho ele morreria. E a Bíblia diz que Davi, durante 7 dias, ele entrou num processo de consagração e jejum pela vida da criança. O texto vai dizer, no 2 Samuel capítulo 12, que quando Davi, após 7 dias, quando Davi ele ouve um burburinho por parte das pessoas que estavam próximo dele, Davi percebe que a criança havia morrido. E o texto diz que quando Davi ele nota que a criança havia morrido, ele levanta, ele toma um banho, ele troca de roupa, ele se alimenta e ele vai consolar Betseba. E nesse processo de consolo, Betseba é engravidada e o próximo filho dessa situação é Salomão, que foi o sucessor de Davi. Preste bem atenção. Davi estava lidando com um problema de morte. Tinham mais pessoas que dependiam dele. Inclusive, após esses 7 dias,
uma das primeiras coisas que ele foi fazer após estar em condições foi consolar Betseba, a mãe da criança que havia sido morta. Perceba que Davi tomou a atitude de administrar a morte daquela criança da melhor maneira possível. Enquanto havia vida, havia esperança, mas cessando a vida, cessou-se a esperança. Então eu quero aqui de maneira muito amorosa, de maneira muito carinhosa, dizer para você que está enfrentando uma situação dessa, os seus familiares precisam de você. Talvez eu estou falando para um pai de família, para uma mãe de família, para um irmão, para um filho. Os seus familiares precisam de você, você precisa superar, porque a vida continua para você. Infelizmente, ela foi executada para aquele que se foi, mas para você, a vida continua. 3.3 diz, um suicida pode ir para o céu? Que pergunta! Que pergunta boa para encerrar, para caminharmos para o final da lição, né? Porque muitas das vezes eu disse aqui para você agora há pouco que a Bíblia é contrária ao suicídio, que o suicídio é o pecado. Mas a pergunta é, um suicida pode ir para o céu? O autor foi muito feliz em colocar esse tópico aqui. E se tem uma coisa que eu e você precisamos entender, que não cabe a nós fazermos juízo de valor sobre essa questão. Nós não temos o direito, nós não temos a autoridade de executar quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Os segundos finais da morte dessa pessoa é ela com Deus, é ela e Deus. Olha que interessante, o ladrão da cruz que estava sendo crucificado ao lado de Jesus, imagina se eu e você, que de fato nós não estávamos lá, mas se eu e você conhecêssemos esse ladrão, soubéssemos que ele viveu a vida toda uma vida de bandidagem, uma vida de malandragem, agora ele estava sendo crucificado, e nós ouvíssemos falar que ele havia morrido, o que eu e você nós não pensaríamos? Esse ladrão teve que mereceu. Além de ser crucificado, vai queimar lá no inferno. Bandido, safado, ruim, tem que morrer mesmo, tem que ir para o inferno. Mas a Bíblia diz que um daqueles ladrões, ele recorre a Jesus e diz, olha Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E é lindo porque Jesus diz que ainda hoje tu estarás comigo. Olha, o finalzinho da vida dele teve tudo mudado. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus Cristo. Nós não temos autoridade para poder dizer que quem suicidou foi para o inferno. Não cabe a mim, não cabe a você. Nós vamos ter duas coisas, sabedoria e amor. Se tem uma coisa que nós precisamos lidar, principalmente em lidando com uma pessoa, com um ambiente onde teve um suicídio, num velório, por ocasião de uma situação terrível como essa, é carregar em nossos lábios uma palavra de amor. Lamentações capítulo 3, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã por causa da misericórdia de Deus, que eu e você estamos em vida. E quem é que garante ou que não nos garante que a misericórdia do Senhor interveio no momento final? Lendo e pesquisando sobre suicídio, ouvindo alguns relatos, principalmente de alguns médicos, de alguns legistas, disseram que geralmente a pessoa que se enforca, ela tende a ficar toda arranhada nessa região aqui do pescoço. Eles acreditam que um dos atos muito comum para quem comete o suicídio dessa forma é que quando ele percebe que está dando cabo da sua vida, ele tenta colocar a mão aqui para ver se consegue tirar a corda. Quem sabe que nesse momento ali que ele tentou, ele não disse, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem compaixão de mim. Escute bem, quem comete suicídio pode ir para o céu respondendo essa pergunta. Só Deus sabe. Só Deus sabe. O que você devemos fazer é não julgar. Nós estabelecemos juízo de valor sobre uma questão que é Deus quem pode fazê-lo, é Deus quem pode executá-lo. Então, cuidado. Nós precisamos, principalmente ao lidar com pessoas, com familiares que estão passando por um processo de suicídio, nós precisamos não ter em nossos lábios um sermão, mas sermos mão para levantar, sermos mão, ser mão para socorrer aquele que se encontra em dor, aquele que se encontra em dificuldade. Eu já caminho para encerrar com a conclusão, dizendo que o suicídio é uma decisão humana. Precisamos de buscar forças em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Eu encerro essa lição te agradecendo pela atenção e eu faço algumas pequenas considerações. Primeira delas, você que pode ter tido pensamentos suicidas, Deus tem solução para você. Deus tem condição de te dar força para você passar por este problema. Você que pode ter tido a perda de um familiar, infelizmente, você não consegue mudar o passado, já morreu, já se foi. E eu falo isso cheio de amor no meu coração, não estabelecendo juízo de valor. Você precisa continuar vivendo, porque Deus quer que você prossiga, existem pessoas que dependem de você.
E para um terceiro grupo, talvez no seu ambiente familiar, na sua casa, no seu trabalho, você está percebendo que existe alguém que está tendo uma mudança de comportamento. Permita Deus te usar para você ser um instrumento de bênção para resgatar a pessoa e tirar ela dessa situação onde ela está tentando, engendrando na sua mente cometer um suicídio. Você pode ser um instrumento de Deus para o livramento dessa vida. Para encerrar, eu lembro de um relato de um servo de Deus que ele é acordado, eu vi esse testemunho, e eu lembro que eu ainda era adolescente, ouviu esse testemunho de um irmão que foi acordado no meio da noite. Deus mandou ele entrar no carro, Deus mandou ele para o centro da cidade, próximo de um grande prédio. Deus manda ele parar o carro, descer do carro e gritar: Jesus te ama, Jesus te ama. Ele precisava fazer isso 3 vezes. Ele fez isso, saiu do carro, gritou 3 vezes: Jesus te ama, entrou dentro do carro, voltou para casa e dormiu. No outro dia, no culto, ele estava lá no culto, uma pessoa pegou um microfone, foi dar um testemunho e disse: olha, ontem de madrugada eu estava aqui num prédio, eu queria dar meu testemunho de relato, eu estava num prédio, eu ia pular do prédio e eu dizia para Deus: Deus, ninguém me ama, nem Jesus me ama. Mas alguém, eu não sei o que aconteceu, mas eu ouvi alguém que parou o carro, alguém que gritou 3 vezes: Jesus te ama, um grito pelo Pai, um grito pelo Filho, um grito pelo Espírito Santo. Quando eu ouvi aqueles 3 gritos, eu entendi que era Deus dizendo que eu devia continuar vivendo, porque Ele me amava. Seja instrumento de Deus para preservar a vida de outrem. Seja instrumento de Deus para superar essa situação e bendizer ao Senhor e talvez até contar um bom testemunho. Seja um instrumento de Deus para vencer o drama do suicídio e viver uma vida rica, uma vida preciosa em Deus. Enquanto eu estudava essa lição, isso é tremendo isso, eu me lembrei muito de um hino da cantora Shirley Cavalhais chamado Porta de Amor, de 1988. Onde ela diz no refrão do hino: conte para Deus os seus problemas, conte para Deus a sua dor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Eu não sei qual é a sua situação, mas conte para Deus o teu problema. Eu não sei qual é a sua dor, mas conte para Deus a sua dor, pois Ele tem uma saída, uma porta de amor. Eu quero orar com você e por você. Querido Deus, eu te dou graça por este momento. Eu lhe rogo ao Pai, no nome de Jesus, vá ao encontro de cada um dos meus irmãos e irmãs, trazendo sustentação, trazendo força, trazendo direção, para que possam permanecer firmes e vencer o drama do suicídio. Eu coloco perante a Ti, ó Pai, a vida de cada homem e mulher que talvez tenha que lidar com um problema de suicídio na família. Deus, renova o ânimo, renova o amor, renova a esperança, renova a expectativa, meu Pai, renova o amor nessa vida para que ela permaneça e prossiga, que ela vença essa situação. Eu repreendo, meu Senhor, no nome de Jesus, se porventura alguns dos seus filhos e filhas têm tido pensamento de suicídio, que seja quebrado todo o laço de morte, e eu profetizo vida, eu profetizo do amor de Deus, e eu te peço, ó Pai, se conosco, pois nós carecemos de Ti, em nome de Jesus. Conte para Deus os teus problemas, conte para Deus a tua dor, Ele tem uma saída, uma porta de amor. Que Deus te abençoe, até mais, fique na paz de Deus, foi um privilégio.